Olá, tudo bem? Esse é o Sentença dessa semana. Bom dia, boa tarde, boa noite, internautas. Aí você que está assistindo o nosso Sentença desta semana. Já tem aí 15 dias que a gente está em falta, mas é esse atropelo de final de ano, né? Encerramento do judiciário, recesso forense que chegou, graças a Deus. E aí a gente vem coroar esse ano de 2018, fechando o nosso Sentença. A gente só volta agora em 2019, provavelmente no final de janeiro, início de fevereiro. E eu trago hoje aqui para vocês, para a gente tratar de um tema bastante interessante, que esteve em voga nessas eleições de 2018 e está sempre em voga na mesa do brasileiro, né? E hoje eu trago aqui o nosso conselheiro federal, doutor Breno de Paula. Está acabando agora o mandato, né, doutor? Está acabando. Muito obrigado, Murilo, pelo convite de participar desse já importante programa. Nós que agradecemos. Para a sociedade de Rondônia e do país, né, já que é oferecida pela internet. E, de fato, a reforma tributária, os encargos fiscais, é um tema que não sai da pauta e não deve sair da pauta dos contribuintes e de toda a sociedade. Não tem como sair porque pega na carteira do brasileiro mais rico ao mais pedante, de certa forma. A relação jurídico-tributária, ela alcança toda a sociedade brasileira. Há um equívoco muito grande, quando se fala que as pessoas mais carentes não pagam os encargos fiscais, quando na verdade eles são os grandes destinatários da carga fiscal, e esse é uma anomalia do sistema, já que atualmente a maioria dos impostos e encargos recai sobre o consumo, de modo que, como você bem advertiu, todos os brasileiros, todos os contribuintes, indistintamente, pagam tributos e pagam de forma considerável. Doutor Breno, em alguns países do mundo a gente tem uma carga inclusive maior que do Brasil, muito próximo e tudo mais. O que muito se reclama tudo bem, a gente está pagando impostos, está arrecadando, mas isso não retorna para a sociedade em benfeitorias e tudo mais, infraestrutura. E aí vamos para o básico, educação, saúde, segurança. Muito se arrecada e nada vem. O que é? Por que isso? Essa é a principal reclamação da sociedade brasileira, é a falta da contrapartida estatal no que se refere à arrecadação e o bom gasto dessa arrecadação. Dizem os números nacionais que aproximadamente 40% do produto interno bruto, ou seja, tudo que circula no país, 40% destina-se aos cofres públicos. É um número de fato assustador, mas não seria tão assustador, não seria tão repugnante se o produto dessa arrecadação fosse comprovadamente destinada aos seus fins constitucionais, que é a educação, a segurança, a saúde, enfim, nas atividades essenciais que o Estado tem o dever de cumprir. Hoje, toda a sociedade, indistintamente, paga muito tributo e, ao mesmo tempo, paga pela falta da contrapartida do Estado. Compra-se plano de saúde, compra-se segurança, compra seguro de carro e existe essa esquizofrenia, digamos assim, em torno do sistema tributário brasileiro, né? Nós esperamos há muito tempo, a sociedade brasileira
nesses 30 anos de Constituição Federal, que de fato o Congresso Nacional, né, que são os principais atores desse tema, deliberem sobre a tão esperada reforma tributária, né? Uma reforma tributária que atenda aos interesses do Brasil, da Federação, mas também para a sociedade. Esperamos uma simplificação do sistema tributário. Atualmente, existe um complexo burocrático de legislação tributária, de portarias tributárias, de resoluções fiscais, de leis dos 27 membros da Federação, leis dos mais de 5.000 municípios espalhados pelo país. E essa confusão e essa burocracia colabora para isso que nós estamos exatamente agora criticando, por uma falta de transparência, por uma falta de destinação visível desses recursos públicos e por essa tragédia que o país vem passando nos últimos anos, que é a malfadada corrupção. Então, precisamos, de fato, que o Congresso Nacional, agora recém-eleito, renovado, delibere com responsabilidade a respeito desse tema. Precisamos, nessa pauta da reforma tributária, Murilo, tratar da federação, cuidar da federação. Uma crítica muito grande que se faz ao sistema tributário atual é a superdependência que os estados e os municípios e o Distrito Federal ainda têm da União Federal. Correto. Existe uma concentração de competência tributária muito forte na mão da União Federal e uma responsabilidade muito grande para os estados. Nós estamos fechando 2018 constatando isso, uma crise federada muito grande, estados ditos fortes do país com dificuldade de pagar salários, com dificuldade de pagar servidores, e isso tudo decorre também dessa dependência dos estados para com a União Federal. E depois disso tudo tem as taxas também. Então, quando a gente fala em sistema tributário, impostos e tributos, nós temos que enxergar que nós estamos falando de 5 espécies fiscais: os impostos, as taxas, as contribuições de melhorias, as contribuições sociais e os empréstimos compulsórios. Essa falta de transparência, essa ausência de simplificação incomoda demasiadamente a sociedade. Hoje, para você ter uma ideia, Murilo, existem várias contribuições sociais cobradas pela União. Uhum. Então, além do imposto de renda, além do imposto sobre produtos industrializados, além do imposto sobre a propriedade rural, além do imposto sobre operações financeiras, existem as contribuições que machucam severamente, que é o PIS, o COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido, e isso tudo vai sendo empurrado no preço, no consumo para a sociedade. É, de fato, um sistema tributário muito agressivo, é um sistema tributário que é eficiente para arrecadar, mas falta essa transparência, essa simplificação e essa lisura, né, na destinação dos cofres públicos. Além dos impostos e tributos, dos tributos que é a espécie maior dos impostos e tudo mais, existe uma grande dificuldade no Brasil também, que são com relação às empresas. São vários tipos de denominações para cada tipo de empresa. Você começa com SA, vem para as limitadas, a Eireli agora, que é de certa forma uma novidade, tem acho que 5 anos no máximo, as Eirelis. Aí você
a parte contábil é lucro presumido, lucro líquido, não sei o que, simples, super simples. Então, Isso tudo, o empresário não entende, o funcionário menos. correto. O contador às vezes não entende, nós advogados temos dificuldade. Então, em razão dessa complexidade, dessa obscuridade do sistema, os contribuintes, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, cada vez mais vêm optando, vêm buscando, vêm implantando o que se chama de planejamento tributário. Ou seja, a adoção de medidas administrativas e contábeis para reduzir, no que for possível, a carga tributária para o seu negócio, né? Hoje você tem as sociedades empresárias e as sociedades simples. Nas sociedades empresárias, o rol daquelas elencadas, limitada, comandita, ARL, a sociedade simples, aquelas de cunho científico, e dentro dessas duas espécies de sociedades e suas subespécies, existem os regimes de tributação. Você pode optar pelo regime de tributação pelo lucro real, pelo lucro presumido, e existe o sistema simples, que é uma forma de tributação para aquelas pessoas jurídicas caracterizadas como micro e pequenas empresas pela legislação. Que não é tão simples assim também. Que não, atualmente, não está tão bem simplificado, né? As pessoas optantes do Simples Nacional já estão sofrendo as externalidades dessa burocracia. Para você ter uma ideia, os optantes do Simples, eles devem recolher todos os encargos fiscais em guia única e recolhem ISS, ICMS, etc. e tal. Existem alguns estados da federação que, mesmo dos optantes do Simples Nacional, que já recolhem tudo em guia única, ainda cobram um ICMS complementar, ou seja, uma bitributação já contra, né, esses já prejudicados e optantes do Simples Nacional, né? Uma coisa que é muito importante, Murilo, que eu percebo que nesse nosso bate-papo vem chamando a sua atenção, é essa diversidade de contribuintes, diversidade de situações. A tributação, ela recai sobre signos de riqueza, que é a propriedade urbana, rural, de veículos, que é a renda, que é o lucro, que é a importação e é o consumo. O que o Estado brasileiro adotou nos últimos 30 anos? O Estado brasileiro que arrecada, ele adotou pela comodidade. Ele concentra a tributação sobre o consumo, porque atinge toda a parcela da sociedade, sobre o consumo, e sobre a renda, ele adota uma tabela de imposto de renda que deveria ser progressiva, mas que está congelada em quase 84% do que deveria ser. Então, esse comportamento fazendário é que acarreta toda essa complexidade, que acarreta toda essa consequência maligna para a sociedade. E aqui fica uma crítica construtiva. E o Estado cobra mal ou cobra indevidamente de quem tem mais condições de pagar. Deveria o Estado adotar medidas para tributar todos indistintamente, mas cobrar mais de quem pode contribuir mais e cobrar menos de quem menos pode contribuir. Vou te falar um dado alarmante. A dívida ativa brasileira hoje, que é o crédito que o Estado tem, União, Estados, Distrito Federal e municípios, alcança 2 trilhões de reais. 2
trilhões. O índice de recuperação dessa dívida, anualmente, não chega a 1%. Não se trata aqui de fazer uma crítica à advocacia pública, aos meus colegas advogados. É o sistema que é moldado de forma a ter uma dívida, uma cobrança ineficiente. Aí o Estado passa a adotar medidas alternativas que assustam muito. Por exemplo, o protesto da dívida ativa, colocando todos os contribuintes no Serasa, SPC, no cartório de protestos. Começa um movimento perigosíssimo, que é a adoção do Estado policial para a cobrança de tributos, onde se confunde crime tributário com mera inadimplência fiscal, ou seja, em razão da ineficiência da cobrança pelo Estado, acaba-se tomando medidas alternativas que violentam a Constituição Federal. Outra questão de suma importância é no que se refere ao contencioso administrativo fiscal. O procurador do Estado, do município, da Fazenda Nacional, ele só pode cobrar após toda uma persecução administrativa no contencioso fiscal. O contencioso fiscal hoje, a nível federal, é feito no âmbito do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Aqui no estado de Rondônia nós temos o TAT e no município de Porto Velho a Câmara Superior de Recursos Fiscais. Existe toda uma estrutura administrativa montada para revisar esses encargos fiscais. E nós não vamos ter sucesso na cobrança dessa dívida ativa, a que eu me referi agora há pouco, se não tiver uma sintonia, uma transição, um caminhar de mãos dadas juntos desse contencioso administrativo para as procuradorias jurídicas competentes. Então, daí a nossa frustração. O Estado brasileiro adota a forma mais cômoda, tributa o consumo, tributa a renda. O mendigo que compra uma pasta de dente, ele vai pagar o mesmo imposto do que um milionário que compra a mesma pasta de dente, porque recai sobre o consumo. Dívida ativa totalmente represada, gerando desigualdade tributária no país. Isso é que incomoda muito, né, nós que estamos assim trabalhando em cima dessa pauta fiscal. Doutor Breno, e você como sendo um advogado tributarista, o que pensar e aonde se alicerçar quando você vê esse tipo de situação? Por exemplo, o senhor citou aqui o congelamento da tabela do imposto de renda, já há bastante tempo, né? E o judiciário fica onde nessa situação? Não existe, porque se a gente está sofrendo esse constrangimento, a gente deveria levar isso para o judiciário. Atualmente, o maior cliente do judiciário é o fisco, é o Estado. Só para você ter uma ideia, no Supremo Tribunal Federal, existem mais de 180 temas, não processos, temas com cláusula de repercussão geral em direito tributário. Ou seja, na fila para que o plenário delibere a respeito da repercussão geral já reconhecida, né? No que se refere à tabela do imposto de renda, o Conselho Federal da OAB, na gestão do presidente Ofi Cavalcante, já ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo que o Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade dessas leis que estão congeladas há mais de 20 anos. E a conta é muito simples e injusta. Em 1996, o litro da gasolina custava 50 centavos. A Coca-Cola era R$1.
em 1996. Só que de 1996 para cá, esses produtos estão 4 vezes mais caros, 5 vezes mais caros, e a tributação ainda recai sobre a mesma tabela de 20 anos atrás. Ou seja, o seu poder de compra diminuiu, mas você continua pagando tributo com a mesma densidade da sua riqueza de 20 anos atrás. Outra questão fundamental, a Constituição Federal fala que o imposto de renda tem que ser progressivo. Nós temos progressividade, lógico, mas uma progressividade muito tímida. Na Europa, na França, existem 15 faixas de progressão. Quanto mais faixas de progressão você tem, mais você alcança a igualdade, mais você discrimina as distintas capacidades contributivas para tributar, correto? Mas há uma comodidade do Estado brasileiro, uma comodidade e também um certo egoísmo dos setores da economia. Todo mundo tem um sistema tributário... Os setores producentes, né? Todo mundo tem um sistema tributário para chamar de seu. O agronegócio tem um sistema fiscal que atende a ele, que é o Fundo Rural. A indústria tem um sistema que atende a ele, que dá os incentivos fiscais. Os advogados, os prestadores lutam por benefícios fiscais. Enfim, é em razão dessa esquizofrenia, desse manicômio tributário, como diz o saudoso professor Alfredo Augusto Becker, que os segmentos vão buscando benefícios fiscais, né? O que acaba, às vezes, pode acabar a questão da igualdade. Nós não estamos criticando os benefícios fiscais. A Constituição Federal é muito firme quando fala que é dever da União reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, esse tipo de benefício fiscal para a redução das desigualdades regionais e sociais é muito bem-vindo. A Zona Franca de Manaus, nós, moradores da região norte, nós constatamos a olho nu o sucesso que é a Zona Franca de Manaus. Há 50 anos atrás, a região norte, a Amazônia Legal, que a gente fala, não tinha essa dimensão econômica, ou seja, foi um sucesso, né? No estado de Rondônia, nós temos um importante programa de desenvolvimento industrial que deve ser melhor implantado, deve ser mais aperfeiçoado, que é o CONDER, que dá uma redução de 85% da base de cálculo do ICM, desde que o empresário faça a contrapartida de otimizar os recursos das subvenções naquela localidade. Então, temos que pensar os benefícios fiscais sempre dessa forma. Benefício fiscal para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento de uma economia. Não da forma que nós vimos nesses últimos anos, né? O estado do Rio de Janeiro, o governador dava benefício em troca de contrapartida, enfim, isso nós não podemos aceitar. Doutor, pela lógica, a reforma tributária que muito se falou nessas eleições agora de 2018, ela quer dizer também, inclusive, que a União, os estados passam a arrecadar menos. Como é que vai ser isso? Porque a gente tem um Leviatã gigantesco. Perfeito. E tem que reclama falta de arrecadação e, ao mesmo tempo, não, vamos fazer reforma tributária, mas se fazer essa reforma... Então, uma das grandes adversidades para a reforma tributária, a aprovação, é o clima entre os entes federados. Nenhum deles querem perder receita, né? A União Federal não aceita abrir mão de suas competências fiscais, os estados não aceitam abrir mão para os municípios e fica nessa queda de braço de déficit federado, né?
Como eu disse, o Congresso Nacional, recém-eleito, recém-renovado, com legitimidade, com apoio da população, precisa dialogar. Política é o diálogo, né, o consenso, para que o Brasil tenha uma legislação que lhe coloque para o futuro. A gente não pode pensar na reforma tributária pensando nos últimos 30 anos. Correto. Nós temos que pensar na reforma tributária pensando nos próximos 30 anos, né? Em colocar o Brasil em condições de competitividade com o mercado exportador, com os blocos da América do Sul, do Mercosul, da América Latina. Enfim, nós temos que criar condições de crescimento real econômico para o Brasil. E não existe ninguém, nem você, nem o nosso amigo Câmara, ninguém vai investir um dinheiro onde você não consegue enxergar a destinação. Você quer investir o dinheiro onde você tem uma transparência, onde você tem uma segurança jurídica. Murilo, o Supremo Tribunal Federal, por seu plenário, em março de 2017, julgou uma importante repercussão geral para o direito tributário, envolvia a questão da base de cálculo do PIS/COFINS. O Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, simples, é inconstitucional a inclusão do ICMS na base do PIS/COFINS. Ou seja, então quando eu for apurar o meu faturamento, eu tenho que tirar o ICM do faturamento, essa vai ser a minha base de cálculo. Depois de 20 anos de muita luta judicial, Justiça Federal de todo o país, os 5 tribunais regionais federais, STJ, Supremo, ficou assentada a base de cálculo constitucional do PIS/COFINS. A Receita Federal do Brasil, agora em 2018, através da solução de consulta número 13, ela quer dar um drible nessa base de cálculo constitucionalmente assentada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu lhe pergunto, qual é o investidor estrangeiro, qual é o empresário que vai arriscar, vai investir num sistema político de insegurança jurídica, onde depois de toda uma discussão de 20 anos de construção jurisprudencial envolvendo a cúpula do judiciário brasileiro, a Receita Federal faz esse ativismo, digamos assim, para tornar sem efeito a decisão do Supremo, né? Então, nós temos que ter um país, uma legislação que dê segurança jurídica para a nação e para que os nossos investidores, os nossos negócios, o nosso ambiente tributário seja propício para o crescimento. Mais uma vez, obrigado por estar aí assistindo com a gente até agora. A gente está falando de um tema bastante espinhoso, às vezes até chato, né, doutor? Porque às vezes a gente está aqui e o cara está pensando assim, pô, estou tomando um café, comendo um pãozinho com manteiga e vou na padaria dar R$5. Se não tivesse esse monte de tributo, com R$2, o valor de compra do real é que diminuiu. Por que diminuiu, doutor? Ele tem que... Esse exemplo que você deu é muito didático. Metade desse pãozinho, desse café aí, são encargos fiscais. Um chopp, hoje é sexta-feira, né? Um chopp bem gelado, 70% do chopp tem encargos fiscais. O álcool e o tabaco são, né, super tributados, né? A defasagem, quando a gente fala da defasagem da moeda, nós estamos falando é que a base de cálculo adotada na tabela do imposto de renda é que não acompanhou a inflação. Hoje, pela tabela atual, é isento de imposto de renda, não paga quem ganha até R$2.300, R$200. Se tivesse a correção da tabela na forma do avanço da inflação e etc e tal, quem ganhasse R$6.000, R$7.000 hoje seria isento. Ou seja... 70% da população ativa? Ou seja, classe média, servidor público.
Então o Estado brasileiro, ele comodamente, de forma cômoda, que eu usei um dia uma expressão que eu me arrependi, mas comodamente, ele congela essa tabela para ter toda essa gama de contribuintes à sua disposição. Essa família, que R$6.000, hoje está pagando 27,5% de imposto de renda, quando deveria ser isento, quando não deveria pagar nada. É essa distorção, é essa crítica que a gente faz à não progressividade do imposto de renda brasileiro, né? E nós temos, ô Murilo, no que se fala ainda a reforma tributária, que ter a consciência de todos os ramos e segmentos da sociedade, de que todos têm que contribuir, né? Todos, os advogados, os médicos, os empresários, os servidores públicos, claro, mas todos têm que contribuir com alguma coisa, na medida de suas condições, para o sistema tributário. Não podemos mais viver um sistema que remonta à época do Império, né? Aos amigos do rei, as glórias, né? Aos inimigos, o chicote tributário, né? Nós temos que implantar uma igualdade, mas na sua concretude material, né? Com a adoção de incentivos para quem não pode e tributar um pouco mais severamente para quem pode. Existe um imposto na Constituição Federal, Murilo, 30 anos, que é o chamado Imposto sobre Grandes Fortunas. Até hoje, o Congresso Nacional não instituiu uma lei para tributar as grandes fortunas do país. Tema de todos os candidatos presidenciáveis e que me parece que vai ficar no limbo novamente. Então, é claro que a gente sabe das dificuldades políticas, mas é um imposto com previsão constitucional. O constituinte originário brasileiro, na Assembleia Nacional Constituinte, entendeu que uma grande fortuna, não é pequena fortuna ou média fortuna, a grande fortuna, o afortunado inconteste, ele pode contribuir um pouco, não com a totalidade de suas fortunas, né? Mas aí você já percebe o sotaque do Estado brasileiro fiscal. Um tema muito árido no país é a questão da reforma da Previdência, né? Onde as regras para alcançar a inatividade vão ser mitigadas, vão ter umas condições mais diferenciadas, a inatividade não vai ser mais na forma integral, enfim, tem uma série de complexidades. Há um discurso nos bastidores do Congresso Nacional que incomoda muito. Ora, para que eu vou trabalhar ou mexer na aposentadoria dos servidores se atualmente o regime de tributação previdenciário é utilizado para pagar pela DRU os compromissos nacionais, pela desvinculação das receitas da União? Os auditores da Fazenda Nacional falam que nós não temos déficit tributário, nós temos um ápice de quase um superávit de 6 bilhões de reais. Por que eu estou falando isso? Para demonstrar qual é o cacoete do Estado brasileiro. Vamos organizar as finanças de forma mais cômoda. Trabalha na Previdência, quando nós temos um espaço muito grande para trabalhar. Um dado muito importante, que é
divulgado pela assessoria especial da Presidência da República, o atual ministro Guilherme Afif Domingos, ele fala que 30% da economia brasileira está na informalidade. Enfim, pessoas que não estão na formalidade. E não estão por quê? Porque não querem entrar na burocracia. Não vale a pena. Né? Então, o sistema os empurra para fora da formalidade. O Estado brasileiro poderia trazer esses 30%. Nós estamos falando de 30% da economia brasileira. Né? Então, nós poderíamos criar mecanismos de incentivo, de simplificação, um novo simples para a informalidade, para trazer esses contribuintes, ou seja, mais recursos nos cofres públicos, mais otimização e igualdade tributária. Mas com relação a isso, é importante a gente discutir. Eu converso aqui na frente do nosso escritório tem um rapaz ali que trabalha na informalidade, com um carrinho de lanches, café da manhã e tudo mais. Esses dias eu passei por lá, tomar um café, conversando com ele, falou: doutor, não tem interesse em ir trabalhar, em vender roupa aqui nessa grande loja que temos aqui na esquina? Não tem interesse em abrir uma padaria para mim? Eu fui perguntar: mas por que você não tem interesse em crescer? Você almeja a sua aposentadoria e tal? Não, doutor, eu não tenho esse interesse, porque aqui eu estou tranquilo, estou no meu carrinho, eu faço o meu horário e eu consigo tirar uma renda razoável. Não vou falar valores, né? Mas uma renda razoável para uma classe média. E a gente talvez tenha um pouco de preconceito, pensa que o cara sobrevive. Né? E se eu for abrir uma padaria para mim em tal lugar, eu tenho que ter tanto de dinheiro para fazer investimento, fora isso ainda vou pagar todo santo mês tudo isso de imposto, e que não é simples, que eu não consigo entender, o contador me explica, reexplica, eu não consigo entender. E aí ele me falando que optou por comprar um carrinho dele, arrumar a casa dele e manter esse nível, porque não dá dor de cabeça. Paz de espírito foi a palavra, a expressão que ele utilizou. Eu sou absolutamente solidário com essa situação. Nos Estados Unidos, que é um país de uma potência, você abre uma empresa pela internet. Na internet, o Estado americano já lhe dá o alvará para funcionar. No Brasil, você tem empecilhos criados pelo próprio Estado para você poder funcionar. Para você, um escritório de advocacia, atividade intelectual, científica, de confiança, com clientes, você tem que ter o alvará de funcionamento do município. Você tem o corpo de bombeiro, vigilância sanitária. Em um hospital, você não tem noção das licenças que um hospital precisa ter para entregar o seu serviço estatutário, que é a saúde. Eu moro em um condomínio que tem uma piscina pequena para as crianças, e por ter uma piscina pequena, tem que colocar cloro, produto químico, senão vai ficar doente, né? O condomínio foi notificado para que tenha um engenheiro, um alvará de licença, porque a gente está mexendo com produto químico. É uma regulação muito forte. A Constituição também fala isso. Nós temos que incentivar a iniciativa privada, dar liberdade para a iniciativa privada, né? Não é fácil ser empresário, empreendedor no país por conta dessa intervenção, dessa regulação do Estado que acaba motivando o exemplo do rapaz que monta uma carrocinha de cachorro-quente, de lanches na esquina. Ele quer ter uma formalidade, ele quer ter máquina de cartão de crédito, ele quer ter acesso a financiamentos bancários, ele quer ter um capital de giro, mas ele não tem acesso, porque o próprio Estado cria mecanismos que o empurram para a informalidade.
E isso nós estamos falando de 30% da economia do país. É um número, se você pensar a nível de estado de Rondônia, por exemplo, o orçamento foi aprovado para 2019, parece-me que 8 bilhões, né? Orçamento dos poderes, etc. e tal. Mas vamos supor que isso tudo seja jogado na economia. Nós estamos falando de 30% de 8 bi que não são tributados, que poderiam ser tributados com simplificação, com alíquotas brandas, para que voltasse para a sociedade. E o outro ponto é que desses 8 bi de 2019, nós temos aproximadamente 1,8 bi de dívida ativa, das quais os procuradores conseguem executar aí 6, 7% no máximo. Os números nacionais falam que é 1%, recuperação de 1% da dívida ativa, né? O sistema de cobrança precisa de uma revisão urgente. Se na iniciativa privada, se no escritório de advocacia a gente tiver um índice de aproveitamento de 1% por ano, pode fechar a porta. Ainda vai ficar devendo. Vamos fazer outra coisa, porque 1% de aproveitamento na iniciativa privada não dá, né? Muito se discute aí sobre a securitização da dívida ativa, né? A venda dessa dívida ativa para que a iniciativa privada, bancos, enfim, alguma coisa precisa ser feita, porque num Estado que precisa de dinheiro, que precisa de recursos, e ficar com 1 trilhão amarrado sem cobrar, é um sintoma muito forte de que alguma coisa está errada. Doutor Breno, o Estado nos taxa e nos cobra, às vezes mal, às vezes muito bem, e parece ter até uma certa seletividade, quando cobra muito bem. E ao mesmo tempo, quando nós vamos cobrar o Estado, nós somos obrigados a entrar numa fila de um precatório. Perfeito. Por que esse tipo de anomalia? Olha, os precatórios do país, um dos grandes problemas, digamos assim, do país, né? Tem um cientista político chamado Fukuyama, né? Onde ele fala Estado forte, Estado fraco, né? Um dos grandes sintomas de que nós somos considerados como Estado fraco, Estado brasileiro fraco, eu acredito essa questão dos precatórios, né? O Estado de Rondônia tem exemplos históricos onde a pessoa passa 20, 30 anos para receber o seu direito já concedido pelo Poder Judiciário, né? É um desrespeito com o próprio Judiciário, né? Eu sempre digo, as pessoas não têm que respeitar o Judiciário, têm que obedecer o Judiciário, a decisão do Judiciário. E o Executivo não cumpre as decisões do Judiciário, né? As decisões que não lhe convêm. Não, que não lhe convém, né? Quando ele tem que cumprir as decisões do Judiciário. E acaba gerando essa, mais uma vez a palavra vem à tona, essa descrença, né? Essa insegurança jurídica. Você ganha, mas não leva, né? Existem vários esforços por parte dos atores envolvidos para tentar atenuar essa situação, que é uma modalidade de compensação tributária, onde você paga os seus tributos, os seus débitos, com precatórios judiciais. O Estado de Rondônia, recentemente, numa legislação moderna no sentido de vanguarda, deu um bom exemplo. Nós temos o programa Compensa RO, que é um bom exemplo onde as pessoas que estão na fila com seus precatórios podem utilizar esses precatórios para alguma coisa, pelo menos nem que seja para pagar suas dívidas tributárias.
né? Mas eu concordo com você que é uma via de mão dupla errada, né? Cobra bem, mas não paga bem. Então, Breno, eu vou mudar um pouco o foco da nossa conversa agora. E aí a gente tem uma situação em que o senhor atua muito forte nela. E a gente quer entender, primeiro, o que é transposição, o que aconteceu em nível geral e o que aconteceu em nível das autarquias. Agora, por último, nessa decisão recente do TRF1, né? Perfeito. Com relação ao Serom e CAERD. Perfeito. A transposição é um processo de reconhecimento dos servidores públicos que atuaram na época dos territórios federais, Rondônia, Amapá e Roraima, e na criação dos novos estados, Rondônia, Amapá e Roraima. Por que eu falo atuaram e na criação? Porque uma coisa é um estado ser criado e outra coisa é o estado ser instalado, né? Então, no Brasil tínhamos 3 territórios federais, Amapá, Rondônia e Roraima. Rondônia, em 1981, foi o primeiro território a virar estado, através da Lei Complementar 41. Amapá e Roraima, em 88, viraram estados, utilizando a Lei da União de Rondônia, e esses 3 novos e jovens estados começaram a andar com as suas próprias pernas. Fizeram as eleições, os poderes foram constituídos, judiciário, legislativo, executivo, e o Estado, na sua forma autônoma, federada, passou a andar com as suas próprias pernas. Acontece que a União Federal, mais uma vez, déficit de federação, a União Federal historicamente não reconhece esses servidores que vieram para essas regiões e ajudaram essas longínquas regiões que eram autarquias da União, porque territórios são autarquias, a virarem estados autônomos. Então a União não reconhece os servidores aposentados, a União não reconhece os servidores dos poderes legislativos, judiciário, a União não reconhece com limitações alguns servidores da educação. E no caso dos servidores da CAERD, da Serom, ela historicamente vem cometendo uma grande injustiça com Rondônia. Por quê? Em 1969, o presidente da República, Costa e Silva, ele criou as 6 companhias nos 3 territórios. Serom, CAESA, enfim, ele criou 3 centrais elétricas em Rondônia, Amapá e Roraima e 3 companhias de águas em Rondônia, Amapá e Roraima, por o mesmo ato, né? Em 81, nós de Rondônia viramos estado. Em 88, depois, Amapá e Roraima virou estado. Amapá e Roraima usaram a nossa lei, 41. Amapá e Roraima, todos os servidores das companhias de águas de Amapá e Roraima e centrais elétricas viraram servidores públicos federais estatutários. Correto. Porque trabalhavam na época do território, porque as companhias foram criadas na época do território. E Rondônia, os servidores da CAERD e da Serom, ficaram para trás. Então fomos criados juntos, nós viramos estado antes, eles viraram estado depois, eles usaram a nossa lei, eles foram e nós ficamos. A partir desse discurso histórico, muita demanda política, muita pressão política no Congresso Nacional, muita interpretação jurídica, foi criada a Emenda Constitucional 60, que todos nós conhecemos. A Emenda Constitucional 60, em uma redação
contempla todos os servidores. Quando ela usa a expressão servidor, ela usa servidor da administração pública direta e indireta. Fomos para a Justiça Federal em Rondônia. A Justiça Federal de Rondônia, por sentença, reconheceu o direito dos servidores das empresas públicas e a União recorreu. A União recorreu e isso nós avançamos em 4, 5 anos. No desenrolar desses 4, 5 anos, teve nova evolução legislativa, onde uma nova lei, teve uma nova emenda constitucional 78, uma nova emenda constitucional 98, 3 diplomas legais, dentre eles o mais importante, a Lei 13.681, onde ela reconhece literalmente a questão das empresas públicas. O processo foi julgado no último dia 12 de dezembro pelo TRF e os desembargadores entenderam que a emenda 60 não contempla os servidores das empresas públicas e que a Lei 13.681 é posterior. Portanto, eles vão, na visão do TRF, vão ter que fazer novos requerimentos, novos termos de opção. Isso foi no final do semestre agora. Nós estamos esperando o retorno das atividades, que será no dia 7 de janeiro, e vamos insistir no TRF para que ele perceba que nós, os servidores da CAERD e da Serom, não precisamos fazer novos termos de opção, porque a Lei 13.681 dispensava de novo protocolo para quem já tinha feito em 2013. Então, é nesse discurso de convencimento, de construção, de interpretação constitucional e a superveniência da nova lei, que nós acreditamos que vamos conseguir fazer justiça com os servidores da CAERD e da Serom. Não é justo que os servidores do Amapá e Roraima tenham um tratamento e os servidores de Rondônia um tratamento diferenciado, né? E essa discussão está permeando por todas as outras categorias. Há uma discussão de período 87, 91, há uma discussão dos inativos, ou seja, a União Federal deveria, por justiça, recepcionar todos esses servidores que dedicaram todas as suas vidas nos últimos 30, 40 anos para criar e implantar o Estado, né, que agora sim começa a andar com as próprias pernas. Hoje o Estado de Rondônia é um Estado pujante, industrial, um agronegócio pujante, um poder judiciário qualificado, um poder legislativo atuante, um poder executivo eleito democraticamente. Hoje está tudo funcionando muito bem, mas há 30, 40 anos atrás não era assim. Então a União deveria fazer justiça para com esses servidores que ajudaram a construir o Estado de Rondônia. Não precisamos então hoje, há 17 anos atrás, não era assim. Passávamos por uma transição de governo, já governo do Estado de Rondônia, mas com problemas advindos daquela implantação. Mas temos que aceitar que hoje o Estado funciona normalmente. Temos um governador eleito, vai tomar posse agora, Assembleia Legislativa eleita, um poder judiciário forte, espalhado por todas as comarcas do estado de Rondônia. Temos uma Justiça Federal em Porto Velho, em Vilhenas de Paraná. Enfim, hoje está tudo muito bem. As instituições estão funcionando. E isso foi tudo graças ao apoio da população que veio trabalhar para esse Estado, né? E a União comete essa injustiça. Bom, gente, esse foi o Sentença dessa semana. Quero aqui agradecer, doutor Breno. Eu sei que a sua agenda é bastante corrida, ainda é conselheiro. Ainda tem reunião do conselho? Não, a nossa última reunião ordinária foi no dia 10 e 11 de dezembro. Nosso mandato acaba no dia 30
31 de janeiro de 2019, data em que os novos conselheiros federais eleitos serão empossados, e desejamos toda a sorte para os eleitos nesse papel relevante para a sociedade. Vamos precisar. Advogado, eu gosto de furtar o slogan de uma campanha anterior do Dr. Joaci Loura Júnior, que é agora Conselheiro Federal, que o advogado não foge à luta. E os tempos que se avizinham não serão fáceis. Game of Thrones, o inverno está chegando. Dr. Breno, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Já fico aqui externado um convite para uma próxima conversa, para a gente aprofundar em algum outro tema. Quero agradecer a você, internauta, por estar nos assistindo. Eu sei que às vezes pega a gente de surpresa. E a vantagem da internet é exatamente o fato de que a qualquer hora, a qualquer momento, você pode estar lá e estar assistindo. Inclusive, a gente aceita as críticas, os elogios, um espaço democrático, sentença, e a gente busca aprofundar temas jurídicos dentro do estado de Rondônia, com repercussão no estado de Rondônia. Doutor Breno, eu abro aqui o espaço para suas conclusões. Murilo, muito obrigado pelo convite. Antes de mais nada, quero te parabenizar pela iniciativa deste programa que traz temas relevantes para o internauta e para a sociedade. Quero agradecer também a paciência dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, e dizer que fico à disposição também para debates, conversas, em todos os níveis de comunicação possível. Muito obrigado. Gente, esse foi a sentença dessa semana. Muito obrigado. Acesse as nossas redes sociais, o site www.painelpolitico.com. Dá um like nesse vídeo, para você não custa nada, mas para a gente ter um valor tão grande. E às vezes não é nem valor em espécie, mas um valor moral muito interessante para a gente. Muito obrigado e até a próxima.